Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Enfatizando a Palavra. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando. Estamos ministrando esta revista, o nosso último trimestre de 2017, a obra da salvação. Você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva aqui embaixo, também acione o sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Tá bom? E deixe o seu like para nos ajudar e o seu comentário. Muito obrigado. A lição de hoje é a de número 13. Glorificados em Cristo. Aqui está no quadro o nosso título, Glorificados em Cristo. O texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática. A plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo Jesus. Muito bem, sem mais delongas, vamos para a nossa lição. A introdução diz o seguinte: a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Será um momento de extraordinária grandeza e felicidade, que se dará na segunda vinda de Cristo. Nesse tempo, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Muito bem, meu irmão. Nossa introdução, aqui tem alguns tópicos. Falando de glorificação, glorificado, o que é glorificação? Glorificação, segundo o dicionário teológico, ela vem do latim glorificatione, que significa atribuir glória a alguém. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebe a Cristo como Salvador. Então está aí, a glorificação é a etapa final daquela pessoa que perseverou, que foi fiel ao nosso Mestre até o fim, então receberá a glorificação final quando da vinda de Cristo. Tá? Então ele será um evento futuro. Por que futuro? Estamos neste mundo, ainda num corpo corruptível, ainda num mundo também corruptível, porém nós aguardamos a glorificação, a transformação do nosso corpo, desta matéria, num corpo incorruptível. Aguardamos a transformação dos nossos corpos, como diz o apóstolo Paulo. E isto, então, será um evento futuro que irá acontecer quando o Senhor, então, disser que assim será, der a autorização, então, para que a igreja saia deste mundo e vá ao encontro do Senhor. Então, é um evento futuro. É um momento de alegria. Porque, meus irmãos, vivemos neste mundo de sofrimento, de dores, enfermidades, de tristezas, e tanta coisa ruim que acontece. Porém, nós aguardamos com esperança, com alegria e com fidelidade o retorno do nosso Senhor. Então, a vinda de Cristo, a glorificação, é um evento futuro, será um momento de alegria, um momento em que nós estaremos face a face com o Senhor Jesus. Aí eu pergunto, haverá um momento mais alegre do que esse, de maior felicidade do que esse, de ver, contemplar o rosto de nosso Senhor? Bom, se dará na segunda vinda de Cristo, quando então o Senhor, ele arrebatar a sua igreja, tá? E seremos revestidos. Revestidos de quê? Revestidos de glória, revestidos de um corpo imperecível, que não irá perecer, um corpo que não irá deteriorar, tá bom? Então, para concluirmos aqui, fecharmos a introdução, será um evento futuro, um momento de alegria, se dará quando da segunda vinda de Cristo e seremos revestidos. Muito bem. Agora, eu gostaria que você atentasse para o que eu vou dizer ainda nesta introdução. Nós não podemos, irmãos, confundir
a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. É muito importante nós atentarmos para isso. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele está doutrinando a igreja de Tessalônica, quanto àqueles que morreram, quanto aos que ficarem. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, nós não consideremos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram salvos em Cristo. Porque eles ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele. Ou seja, então é preciso nós entendermos. Há alguns teólogos, alguns pregadores que ensinam que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. Tá? A primeira fase, aquela que a igreja ela é arrebatada, e a segunda fase, aquela que a igreja vem com Cristo. Bom, embora a Bíblia ela não menciona as duas fases, ou seja, ela fala de duas vindas. A primeira aconteceu quando Jesus veio ao mundo. A segunda vinda, somente a segunda vinda, ele virá a este mundo para derrotar o anticristo, o falso profeta, e implantar o reino milenial nesta terra. O que precisamos diferenciar é o arrebatamento, tá bom? Deixe-me colocar aqui. O que precisamos diferenciar? Arrebatamento. O que precisamos é diferenciar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo. Porque no arrebatamento não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Tá? Então, Paulo ele vai falar lá na carta aos Tessalonicenses que nós seremos arrebatados. Ou seja, o Espírito Santo levará a igreja, a noiva, até o noivo que é Cristo. E nós entraremos então para as bodas do Cordeiro. O mundo estará num sofrimento, num caos. Tá? E então, para se cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, olha o que diz Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, meus queridos, vejam bem, a igreja vai ser arrebatada. Depois, o Senhor ele vem com a igreja, com os santos, para implantar o seu reino milenial aqui. E nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Tá? Então, a segunda vinda, ela será quando Cristo vier já com a igreja do céu e destruir, ou seja, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Tá bom? A gente não deve confundir. Quando você vai para o grego, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, olha o que está escrito. Diz o seguinte, eu vou ler só um pequeno trecho para você, que diz no grego, Eidu erketai metaton nephelon. Tá bom? Ou seja, eis que vem com nuvens. A palavra nephelon, que está aqui, uma palavra grega, nephelon, que vem também de nephelê, que significa, segundo os maiores dicionários, né, que a gente conhece e que eu pesquisei, significa multidão. Tá? Ou seja, o Senhor vem então com esta multidão, com os santos, para implantar o seu reino nesta terra. Tá? E então o milênio, e dar cabo no anticristo e no falso profeta. E o Senhor vem para salvar Israel. E nós, neste processo do arrebatamento da igreja, nós então teremos os nossos corpos transformados. Então o que eu entendo que o comentarista colocou, que isso se dará, a glorificação se dará na segunda vinda de Cristo, é neste processo, desde o início de quando a igreja é arrebatada, juntamente com os santos que morreram e aguardam esta ressurreição. Tá bom? Espero que você tenha compreendido, diferenciado isso daí.
Tá? Então, para você compreender bem esses textos, é preciso você ler a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e a segunda carta no capítulo 2, para você ter uma compreensão e fazer uma ligação com Apocalipse 1:7 também, para que você consiga entender. Tá bom? Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a igreja é arrebatada, é levada a Cristo. Tá? E na segunda vinda de Cristo, então, o Senhor vem com a igreja. Tá? Ou seja, e todo olho verá. Na primeira, no arrebatamento, não. Mas na segunda, todo olho verá. Então, todos terão que se dobrar diante do Senhor. Tá? Primeiro tópico. Veja só o que diz. A gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Primeiro subtópico, a ressurreição dos santos. Tá? Veja bem. Haverá, então, uma ressurreição. Que ressurreição é esta? Quem irá ressuscitar? Todos aqueles que morreram salvos, tanto do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, ou seja, tanto os do Antigo Testamento, antes de Cristo, quanto todos que estão, que nasceram, que aceitaram a Cristo, que do Novo Testamento para cá, tá bom? Então, vamos colocar aqui, santos, tá? Mortos, todos os santos mortos, ou seja, em Cristo, eles então ressuscitarão. Então, haverá uma ressurreição. E nesta ressurreição, todos então receberão um corpo glorificado, que nunca mais irá perecer. Tá? É uma esperança do crente. Por quê, meus irmãos? A Escritura diz que nós devemos aguardar a vinda de Cristo com esperança e amar a vinda de Cristo. Então, este evento que estamos falando sobre a gloriosa esperança da ressurreição dos santos e da ressurreição é uma esperança. Paulo falava para a igreja de Tessalônica que eles deveriam ter esperança. Então ele estava confortando aquelas pessoas que não sabiam agora, e os mortos. Como que eles ficam se eles morreram? Calma aí, eles morreram, porém Cristo ressuscitou, e quando da sua volta, então o Senhor ele ressuscitará os mortos. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados e teremos também nossos corpos transformados. Ou seja, encontraremos todos nos ares com o Senhor Jesus. É a igreja subindo, os mortos ressuscitando, a igreja sendo arrebatada e transformada. Tá bom? Então precisa ficar claro isso, que haverá uma ressurreição, tá bom? É preciso saber quem vai ressuscitar, somente os salvos. Aqueles que não foram salvos, que não morreram salvos em Cristo, que foram desobedientes, eles não ressuscitarão. Aguardam ainda num lugar de sofrimento e de tormento. Tá? Então haverá a ressurreição dos santos salvos, e é uma esperança do crente, nós esperamos, aguardamos isso, ou seja, estamos vivos, aguardando o arrebatamento. Porém, se não acontecer, se nós morrermos antes, nós temos uma esperança. Ou seja, o cristão não deve ter medo de morrer. Ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. O crente não pode ter esse medo, esse receio. Porque o que nos aguarda do outro lado é o Senhor Jesus, de braços abertos. Porém, para isso é preciso ficar firmes. É preciso ficar atentos quanto a essas questões. E seremos, então, transformados. Ou seja, um corpo que não vai mais sentir dor, não vai mais sentir fome, não vai mais sentir tristeza, ok? Ou seja, será uma transformação total. Teremos o corpo glorificado como Jesus Cristo. Isto será então uma bênção para nós. Segundo subtópico, veja só o que diz. O destino eterno dos salvos. Ok? Então vamos lá. O destino eterno dos salvos. Entraremos no reino dos céus. Onde é?
que nós iremos. Ou seja, veja só, temos aqui a mansão celestial. Temos o céu. Tá? Muito bem. Entraremos no reino dos céus. Já com o corpo glorificado, transformado, nós então viremos para cá para estar com o Senhor Jesus. E estaremos para sempre com Ele. Porém, para entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade daquele que é dono do reino dos céus, do Senhor Deus. É por isso, você, professor, aluno, pastor, precisamos ensinar isso para a igreja, para os nossos alunos, e vivermos isto. Porque a eternidade é coisa séria. Eternidade é para nunca mais acabar. Tá? Então, nós entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque a nossa passagem, nosso passaporte, ele foi adquirido. Ele foi adquirido. Por quem? Por Jesus. Tá bom? Por Jesus. Aí, ó. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a ponte. Ok? Ele é a ponte para a nossa entrada no céu. Entraremos no céu uma vida na eternidade, ou seja, para nunca mais terminar. Você que pode, tenta fazer isso. Começa a contar. Tá? Imagine que temos aqui uma reta. Tá bom? Temos aqui uma reta. E você então começa a contar. Tá bom? Ó. Mesma coisa para cá. Você nunca terminará de contar. Ou seja, não tem... A eternidade ela não tem começo, não tem fim. Assim é o nosso Deus. E nós que queremos entrar no reino dos céus, para viver uma vida na eternidade, é preciso mantermos uma coisa com Deus. Aquilo que distanciou o homem de Deus. Aquilo que fez o homem perder o direito de estar no paraíso, ou seja, Adão, foi a desobediência. É preciso então nós, olha só o que precisa, obedecer. E há muitas pessoas que, infelizmente, não conseguem obedecer a palavra de Deus. E é lamentável, porque sofrerão a pena se não obedecerem. Como Adão sofreu a pena, como Adão foi punido. E toda a humanidade juntamente com ele. Porém, aqueles que se entregam a Cristo, então ele entrará no reino dos céus para viver uma vida na eternidade, para todo sempre. Tá? E viveremos numa cidade incomparável. Apocalipse descreve essa cidade. Estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Já imaginou que é isto? Uma cidade que ela é inexplicável, na verdade. A nossa mente humana hoje não consegue captar como será a eternidade, como será com Cristo. Não conseguimos imaginar. Será uma glória inexplicável. Então nós entraremos no reino dos céus para vivermos uma vida eterna com Cristo e viver numa cidade incomparável, uma cidade que ela é inexplicável. E o Senhor está preparando para nós. Muito bem. O segundo tópico, segundo e último tópico, porque só tem 2 tópicos na lição, a plena salvação nos céus. Primeiro, ausência de pecados e pecadores. Tá? Então vamos lá. Uma salvação garantida. Nós estaremos num lugar onde não haverá pecado e nem pecador. Somente pessoas salvas, transformadas em Cristo Jesus. Tá? E teremos uma salvação garantida. Por quê? Após entrarmos no reino dos céus, ninguém mais poderá nos perturbar ou nos tirar. Por quê? Porque Cristo já garantiu isto. Ou seja, hoje estamos neste mundo
aceitamos o Evangelho, o Senhor já nos transformou. Temos o caráter transformado, a mente transformada, o coração transformado. Porém, somos ainda humanos, passivos a erros, passivos a pecar. O que acontece é que precisamos vigiar para não cairmos em tentação. Mantermos a nossa vida santa, reta diante de Deus, uma vida de santificação. Nós temos então uma salvação garantida. E quem garantiu essa salvação foi Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quando Ele então veio este mundo, Ele pagou a nossa pena, pagou a nossa dívida. E Deus nos justificou. Por isso podemos dizer, temos salvação garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma glória. Tá? Estamos livres de todos os males. Que males? Todos os males, livres do pecado, tá? Das doenças. Ah, olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Doenças. Tristezas. E muitos males que acabam por prejudicar a humanidade. Tá? Então, meus queridos, está aqui, ó. Livre de todos os males. Que males? Livre do pecado, totalmente. Estamos livres de doenças, de tristezas, de angústias. Livres de todos os males. Tá? E eterna alegria. Porque no céu será um lugar de gozo, um lugar de paz. Tá? Um lugar tremendo. Bom, então teremos uma salvação garantida, livre de todos os males e eterna alegria. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. E o Senhor diz, porém, eu venci o mundo. Então vamos aguardar isto com fidelidade e com esperança. Tá? Agora vamos para o segundo tópico. Subtópico e o último. A plenitude nos céus. Nós temos aqui então. Vivemos na terra, porém o coração do crente deve estar onde? No céu. Como assim no céu, meu irmão? Ó, se nós temos uma salvação garantida, estamos na terra, mas temos salvação garantida. Se sabemos que lá estaremos livres de todos os males, eterna alegria, então, na terra, precisamos viver uma vida reta e santa na terra, porém o nosso coração, ele está no céu, ou seja, porque nós ansiamos pelo céu. Nós aguardamos a vida eterna, aguardamos a salvação eterna em Cristo. Bom, então o nosso coração, ele está no céu. As tribulações são passageiras. É isso que eu quero também frisar. A pessoa reclama, a pessoa às vezes murmura, não aguento mais viver nesta terra, não aguento mais o que eu estou passando. Aguente firme, querido. Aguente firme, irmão. Não vai demorar muito, o Senhor, Ele vai nos libertar deste mundo. Quando eu digo libertar deste mundo, nos levar para tudo de si. Mas para isso é preciso aguardar com esperança a vinda de Cristo. Tá? As tribulações, elas são passageiras. Tudo é passageiro. O mundo é passageiro. A vida é passageira. Tá? A vida eterna não se limita às coisas da vida. Ou seja, nós que aguardamos a vida eterna, nós não podemos nos limitar a este mundo. Ou seja, nós aguardamos uma vida eterna. A vida eterna nos limita às coisas da vida. Aqui tudo é passageiro, tudo é corruptível. Porém, na eternidade, não. Na eternidade será alegria e gozo para os salvos em Cristo. Porém, será tristeza, angústia, dor e sofrimento eterno para aqueles que pecaram e para aqueles que afrontaram o Senhor. Então, somente recapitulando a nossa aula de hoje, tá? Nós podemos ver que a questão da glorificação do salvo, tá? Ela é um evento futuro, será um momento de alegria, se dará na segunda vinda de Cristo e seremos revestidos. Tá bom? Haverá uma ressurreição daqueles que morreram, tá bom? Porém os que ficarem serão arrebatados, tá? E seremos revestidos, teremos um corpo transformado. Entraremos no reino dos céus, uma vida eterna na eternidade, tá? E viveremos numa cidade incorruptível. E quem garante isso para nós? O Senhor Jesus, que é a ponte para entrarmos no céu. Porém, para entrar no céu, precisamos
obedecer. Tá? Então temos uma salvação garantida, porque Cristo é quem nos garantiu esta salvação. Tá? Estaremos livres de todos os males. Neste mundo, ainda somos passivos a ficar doentes, a nos entristecermos, a nos aborrecermos com as coisas. Porém, na eternidade, ficaremos livres de tudo isso. E será uma eterna alegria, gozo, pois estaremos em comunhão, né, com todos os irmãos de todas as épocas, aqueles que morreram. Serão momentos de confraternização eterna na eternidade, tá bom? E livres de todos os males. E o último, vivemos hoje na terra, tá? Porém nosso coração deve estar no céu, sabe, guardando com esperança, ansiando pela volta de Cristo. Tá? A vida eterna, ela não se limita às coisas deste mundo. E, tá bom? As tribulações são passageiras. É preciso, meu irmão, então, ter isso em mente. Guardar com alegria, com esperança, porque nós seremos glorificados em Cristo. E teremos a glorificação do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, quando, então, no processo da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, por você que está nos acompanhando. Muito obrigado. Peço que você se inscreva. Tá? Você que está assistindo essa aula, talvez você tenha escutado algum barulho de aves cantando por aqui, de maritacas, como a gente chama aqui em Minas. Fique tranquilo, eu não prendo esses bichos nem cultivo. Tá? Aqui na redondeza aqui da nossa casa, nas árvores vem algumas aves, como araras, e maritacas e outras aves, e ficam sentando aí e cantando, e deixa-se cantar, né? Porque estão adorando ao Criador, e é o que nós devemos fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula. Fique com Deus.